E neste sábado, o Santos tem uma missão difícil: enfrentar o Sport lá na Ilha do Retiro, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vai ser quase como você carpinar algodão em cima da pissarra. Para aqueles que não sabem o que é pissarra, é quase igual pedra, mas não chega a ser pedra, mas é quase igual uma pedra, vamos dizer assim. Vai ser um jogo embaçado para o Santos e o Santos tem que jogar para vencer, para acalmar os lados da Vila Belmiro, para acalmar a torcida santista que estamos com os, como se diz o pessoal, os mais antigos, estamos com os nervos à flor da pele. Meu Deus do céu. Vamos se acalmar. Olha, mas antes aqui, só, um, só uma, alguma coisa do Santos. A CBF, que nesta sexta-feira divulgou a 21ª e a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Santos, nos 3 jogos, no dia Santos e Vasco, dia 17/8, no Morumbi, num domingo, às 16 horas. Também, às 16 horas, no dia 24/8, na Fonte Nova, Bahia e Santos. E aí, na 22ª rodada, no domingo, dia 1º/9, também às 16 horas, na Vila Belmiro, o Santos enfrenta o Fluminense. É o Santos se apresentando naquele horário que todos gostam de assistir no canal aberto, na TV aberta. Lembrando que no dia 10/8, o Santos enfrenta o Cruzeiro lá no Mineirão, às 18h30. O Santos, que já renovou o contrato do Matheus Xavier, eu ontem ia falar aí, ele estendeu o contrato dele até final de 2028, e o Gustavo Cabalheiro, que viajou com o Santos e provavelmente deve fazer a sua estreia amanhã contra o Sport. Ele que já apareceu no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF, e, portanto, já está liberado. Vamos ver se vai ter condições ou se vai ter algum edema para ir no departamento médico para dar aquela ajeitada. Mas acredito que ele está em ordem, porque já até viajou com a delegação lá para Recife. Ó, eu estava vendo agora há pouco, tem alguma coisa assim que não tá batendo muito, porque o GE diz que praticamente o Mike está. Santos avança com o Mike e praticamente está contratado. Mas eu vendo agora há pouco uma matéria do Lucas Barros e da Laura Marcelo do Diário do Peixe, e fala que o Santos acertou com o Mike 2026, mas que o Santos tenta a liberação do Mike ainda para essa temporada. E o Palmeiras pediu o JP Sherman em definitivo, com o Palmeiras arcando o restante lá da dívida, a dívida com o Zé Rafael, que o Santos ainda tem que acertar com o Palmeiras, e o Palmeiras passando mais 1 milhão de euros para o Santos. É a matéria do Lucas Barros e da Laura Marcelo, que eu vi agora, foi atualizada às 20 horas. Eu estou fazendo esse vídeo agora, deve ser umas 9 alguma coisa, mas tá essa matéria aí, eu estou vendo muitos já anunciando que o Mike vai chegar segunda ou terça no Santos. Vamos ver, vou aguardar mais, ainda buscar mais informações para tirar as minhas dúvidas, porque nessa daí eu fiquei em dúvida, porque você procura de um lado, procura do outro, tem um falando uma coisa, o outro falando outra, e aí veio eles falando essa notícia aí, vamos ver. É aquela história, o JP Sherman vai ter time aí que vai pegar para pensar no futuro, e o Santos está só pensando no presente. Talvez esse é um dos problemas do Santos, quando ele só pensa olhando aqui para o umbigo, aqui, olhando no dedão do pé. Aqueles que conseguem olhar, claro. Todo mundo que consegue olhar. Fazer o quê? Ó, para o jogo de amanhã, o Santos não tem o Ilharão. O Ilharão, que chegou no Santos, jogou acho que uns 5 minutos contra o Flamengo e já não jogou mais, porque agora o edema chegou lá no Santos também. E o Ilharão está no departamento médico com edema
muscular, aquelas coisas dos jogadores. O Guilherme, com a contusão no tornozelo depois do jogo contra o Internacional, que saiu machucado, e o Gil, que está suspenso, que foi reclamar com a arbitragem com o gol do Neymar, falando que o gol foi válido, e foi, o duro que foi. Ah, meu pai do céu, olha, é coisas da gente se raciocinar e pensar o que está acontecendo. O que está acontecendo? O duro que depois sobra para o treinador. Duro que depois sobra para o treinador. Eu fiz um short hoje falando a respeito da arbitragem do jogo em Santos Internacional na quarta-feira, porque eu vendo assim, tudo que foi meio corrido para mim essa semana, a gente corre daqui, corre dali para poder sobreviver, porque é assim, é assim. E aí, hoje, com mais calma, você cedo ali, dando uma olhada, e me aparece aquelas imagens, e eu comecei a olhar, e tem uma imagem que a bola, ela sim, ela fica dentro do gol, ela não está na risca, ela está fora da risca, ela está fora da risca. Olha, ali foi falta de uma verificação, ou talvez o rapaz pôr o óculos, porque de repente ele estava vendo lá, igual eu, esqueceu o óculos em casa. E aí, como eu estava fazendo o vídeo sem óculos, a gente fica tentando adivinhar as coisas. E acho que eu acredito que o rapaz ele deu essa bobeada, porque se a gente olhar, analisar o jeito que a bola ficou dentro do gol, é gol. É gol. E o VAR não pode errar no negócio daquele lá. O VAR não pode errar no negócio daquele lá. E a outra foi o lance do braço, que a bola bateu no braço do rapaz. Ah, mas braço de apoio? Não sei, mas o braço estava aberto. O rapaz não estava apoiando no chão. O rapaz não estava apoiando no chão. Ele podia até cair, mas o braço dele estava aberto. Então, eu acredito que houve dois erros, olha, terríveis para o Santos no jogo contra o Internacional. Dois erros terríveis. E o lance do gol, a, a, o não talvez prestar atenção o jeito que aquela bola ficou dentro do gol, e naquele pênalti lá, um erro medonho, porque o VAR tinha que ter chamado o árbitro no monitor para o árbitro ver. Mesmo se fosse um lance de apoio, porque quem tem que interpretar é o que eu digo, não é o VAR que tem que apitar o jogo. Quem tem que apitar o jogo é o árbitro dentro de campo. O VAR ele só serve para ajudar. Ele ajuda ali. Olha, teve um lance assim, assim, vai no monitor e dá uma olhada. Você decide. Aí ele vai lá. Se o árbitro pedir uma opinião, aí é diferente. Mas quem tem que decidir é o árbitro, não é o VAR. Porque senão não precisa do árbitro dentro de campo. Tira o árbitro, deixa só o VAR apitar. Deixa só o VAR apitar. Então, para mim, um erro, dois erros grotescos da arbitragem no jogo Santos Internacional no meio de semana. Dois erros grotescos. Eu vendo as imagens, prestando atenção com mais calma, realmente você chega à conclusão que o gol do Neymar foi gol. Eu já vou falar o gol do Neymar, porque foi gol, não é mais o chute. Porque para mim era o chute, se a bola entrou, não. Mas para mim agora eu vi que a bola ela quica dentro do gol. Tem a imagem, tá bonitinha lá, tá bonitinha, paradinha, a bola dentro do gol. E o lance do pênalti, que para mim, olhando assim, mas é braço de apoio? Não, mas é braço de apoio, mas ele estava com o braço aberto aqui no alto, ele não estava apoiando o braço. Ele não estava apoiando o braço no chão. Então, para mim, escândalo na arbitragem no jogo entre Santos e Internacional no meio de semana. Não é fácil, não. Aí depois, como eu disse no canal, no meus vídeos que eu fiz no pós-jogo, que para mim o Santos fez um bom jogo. Para mim, o Santos fez um bom jogo. Ainda defendo o Kleber Gauchinho, defendo como tem muitos aí querendo mandar ele embora, tirar do Santos, mas se for pelo jogo do Internacional, não. Não, porque eu acredito que o Santos não mereceu a derrota, apesar de eu estar assistindo o jogo com a cabeça brava ainda, com a mente brava ainda do que aconteceu contra o Mirassol, mas contra o Mirassol foi uma lástima, mas contra o Internacional não. Contra o Internacional o Santos não mereceu a derrota.
Para mim, o Santos fez um bom jogo, apesar de ter uns com os nervos meio agitados, mas o Santos fez um bom jogo. Então, para mim, esse negócio de mandar treinador embora tem que ter um pouquinho de noção, porque às vezes o Santos, como foi prejudicado, para mim agora é essa, foi prejudicado contra o Internacional. E aí a gente quer mandar o treinador embora. Temos que ter um pouco de calma. Deixa eu tomar água, que a boca seca. Falar do Santos, a boca seca. Principalmente falar de arbitragem. Mas como que eles erram, né? Pelo amor de Deus. Agora imagina lá para trás que não tinha VAR. Imagina esses times que têm muitos títulos aí, como uns times aí que a gente conhece, aqui em São Paulo, lá no Rio. Meu Deus do céu, era uma festa que os caras faziam, que pelo amor de Deus. Ainda agora tem o VAR, de vez em quando dá uma conferida lá, uma conferida cá. Mas vamos ver, vamos ver. Vamos falar do nosso Santos. Vamos falar do grande jogo de amanhã. Chegou o dia. Eu, desde a quarta rodada, eu venho falando, ganha esporte, ganha esporte. Eu falava assim, ainda bem que o jogo com esporte vai ser só na 17ª rodada. Quem acompanha o canal aqui sabe o que eu vinha falando. E chegou. Chegou o dia. É amanhã, sábado, às 18h30, na Ilha do Retiro, Esporte Santos. O Santos que ganhou 4 jogos, 5 jogos, agora já até perdi as contas, e o esporte que não ganhou nenhuma. Ah, meu pai do céu, é preocupante demais, mas eu vou torcer muito e acreditar que esse Santos aqui, ó, será que vai ser esse Santos mesmo que o Kleber Gauchinho vai mandar a campo amanhã? Eu colhi a notícia de um lado, colhi de outro, e tá batendo sempre essa escalação do Santos aqui, ó, que pode ser esse Santos aí, ó. Gabriel Brazão, Igor Vinícius, João Basso, Luan Pérez e Souza, João Schmidt, Rincon e Neymar, Roleiser, Barreal e David Washington. O Kleber Gauchinho é o treinador. Olha, eu vou falar o quê? Para mim, o jogo contra o Internacional, eu vi o Zé Rafael bem mais abaixo, até eu disse aqui no pós-jogo, na nota ainda eu disse, o Zé Rafael bem abaixo. Para muitos, o Schmidt entrou bem. Eu não vi tanto assim o Schmidt, porque ele é meio que discreto dentro de campo. Mas entrou bem. Quer dizer, vai continuar o Schmidt, vai voltar o Rincon, entra na vaga do Zé Rafael, e aí ou o Schmidt entra na vaga do Zé Rafael, é a interpretação de cada um, e o Igor Vinícius no lugar do Escobar. É claro que você tirar o Souza e voltar o Escobar lá pela esquerda, vai agradar muitos torcedores, até eu. Mas vou ficar triste também se tirar o Souza, porque você vai estar tirando um talento de dentro de campo para pôr, como eu sempre falo aqui, um caneludinho, mas com todo o respeito que tem a minha admiração, porque é um caneludinho esforçado e ajuda muito o Santos. Então, é uma decisão que o treinador tem que tomar. O treinador tem que tomar, ele não vai agradar todo mundo, porque a metade vai querer o Escobar, a metade vai querer o Souza. Então, a gente tem que respeitar a ideia do Kleber Gauchinho. Ele só não pode fazer aquelas lambanças que ele fez lá no jogo contra o Mirassol. Aí não, aí a gente... Mas aqui ele vai ter que buscar alternativas para esse jogo contra o Sport. Ele deve estar se imaginando que ele vai reforçar esse meio campo com o Tomás Rincon e o Schmidt para liberar o Neymar, liberar o Roleiser, de repente fazer até com que o Barreal dá uma ajudinha mais recuado no meio campo e de repente o Barreal, o Roleiser, o Neymar e o David Washington torcer muito para o David Washington fazer gols amanhã, até mesmo para o Toninho lá de Santa Bárbara parar de xingar o rapaz, porque ele fica bravo, fica muito nervoso com o rapaz. Eu fico nervoso, mas sou controlado, porque a gente entende mais ou menos, sabe o jeito que é o futebol. Às vezes as coisas não dão certo. Por mais que você queira acertar, às vezes quando a fase está um pouquinho difícil, que para mim já não é mais elenco ruim, é uma fase difícil que o Santos está passando, e ela vai passar, e a gente tem que entender isso daí também. A gente tem que imaginar isso daí. Eu que cheguei a falar que a bola do Neymar, se fosse o Mirassol que tivesse chutado, ela tinha entrado. Mas não. Mesmo sendo o Santos, ela entrou. Mas o árbitro não marcou, não deu o gol.
O VAR não chamou, fazer o quê? A gente tem que se contentar com essas péssimas arbitragens que existem dentro do futebol brasileiro. Mas, portanto, Gabriel Brazão, Igor Vinícius, João Basso, Luan Pérez e Souza. João Schmidt, Tomás Rincon e Neymar. Roleiser, Barreal e David Washington. Acredito que o Santos vai jogar mais ou menos ali com o Barreal mais ou menos dando uma seguradinha ali pela esquerda. De repente, o Neymar chegando junto ali no ataque. Vamos ver, vamos aguardar aí para ver, porque quando o pessoal faz aqueles campinhos lá, é tudo bonitinho. Você leva lá, põe aqui, faz o que você quer. Mas dentro de campo, você sabe que as coisas não funcionam como lá no campinho. Vem cá, vai cá, vem, esse aqui. Não é assim. A gente entende mais ou menos como que funcionam as coisas. Ó, o Kleber, o Daniel Paulista, que é o treinador do esporte, vai ser mais ou menos esse esporte aí. A dúvida está no gol. Gabriel Vasconcelos ou Kaique França. Matheus Alexandre, Rafael Thierry, Ramon, Igor Carius, Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima. Ele aí, meu Deus. Christian Barleta, Derek Lacerda e Inácio Ramírez. Portanto, Gabriel Vasconcelos ou Kaique França, é a dúvida, Matheus Alexandre, Rafael Thierry, Ramon e Igor Carius. Riviera, Zé Lucas e Lucas Lima. Christian Barleta, Derek Lacerda e Inácio Ramírez, o treinador, o Daniel Paulista. Portanto, aí, muita atenção com o ex-Santos Futebol Clube. O Lucas Lima, que, apesar daquele último jogo lá do Campeonato Brasileiro, daquela série que nós disputamos, ele acabou infernizando a vida dos santistas naquele jogo. Então tem que ter muitas atenções, porque categoria ele tem. A gente, talvez ele pode dormir um pouquinho em campo, mas contra o Santos não dorme não, é difícil. Vai apitar o jogo o Rafael Rodrigo Clean, do Rio Grande do Sul, o Rafael da Silva Alves, do Rio Grande do Sul, na bandeirinha, o outro bandeirinha, a Anne Kessi Gomes de Sá, acho que é de Amazonas, e o Braulio da Silva Machado, de Santa Catarina, no VAR. Esse pessoal aí é muito importante. Esse cara aí do VAR, ele é muito importante. Ele é muito importante, porque não é ele que apita, mas é ele que está vendo todo o jogo na frente dele. Então, ele tem que estar muito atento para não acontecer o que aconteceu no jogo Santos e Internacional no meio de semana, onde o Santos perdeu de 2-1 para o Internacional e foi massacrado pela arbitragem. Foi engolido pela arbitragem, porque meteram a mão sem dó no Santos. Não deu um gol que foi gol e não deu um pênalti que, no mínimo, o VAR tinha que ter chamado o árbitro para ir no monitor, para ir lá decidir se ele dava o pênalti ou não. Então, para mim, um erro grosseiro da arbitragem contra o Internacional. E esperamos aí que o Rafael Rodrigo Plim, apita bem dentro de campo, para de repente nem ter dúvida o VAR chamar. Ou se não, se precisar que o Braulio da Silva Machado chame o árbitro e diz, vai lá no VAR e vê se você fez alguma M ou não, mas corrige. É esse o papel do VAR. Portanto, amanhã, Santos e Sport. Chegou o grande dia tão esperado pelo canal Peixinautas. Mas tomara que tudo vai correr bem e o Santos volta para casa. Eu já disse essa semana que o Santos ia ganhar de 3-0. Mas olha, 1-0 tá bom demais. Não precisa mais do que isso. 1-0 tá excelente. Vamos esperar e acreditar, sim, nessa vitória do Santos contra o Sport de Recife pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.